Os complexos recursos e ilimitadas possibilidades que a voz humana pode oferecer, assim como multimedialidade, representam campos de trabalho que me têm absorvido por décadas. História 1, minha primeira peça eletroacústica, em 1966, já focalizava uma investigação da sílaba falada e suas propriedades fonéticas e semânticas que me conduziram a uma renúncia do discurso linear e ofereceram-me uma riqueza de materiais com ênfase na qualidade essencial da própria voz humana. Assim, com o decorrer dos anos, não só me preocupou a pesquisa por técnicas vocais ampliadas, como a manipulação da voz por processos eletrônicos, isto é, do tratamento analógico, ela passou a ser trabalhada através de processadores vocais em tempo real, sampleada e processada através de técnicas numéricas, ou melhor, por meio de codificadores vocais ou vocoders, como dispositivos de análise síntese. Esta pesquisa me levou a procurar também outros meios de expressão em diferentes culturas, criando uma linguagem multicultural e inteligível. No desenvolvimento espontâneo, a voz tomou o corpo na procura de uma nova linguagem cênico-musical, tentando encontrar novos modelos de estruturas que pudessem vir a transformar o conceito tradicional de ópera ou música-teatro. Na falta de melhor definição, refiro-me a esses trabalhos como óperas multimídia, apesar de que este termo não se aplica. Meu processo de contar uma história não linear, usando música, teatro, data de 1961, num trabalho em colaboração com Luciano Berio, Apague Meu Spotlight. Na época, foi produzido com o Teatro dos Sete, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Zilka Salaberry. Aliás, esta obra representou a primeira apresentação de música eletrônica no Brasil, nos teatros municipais do Rio e de São Paulo, durante a Bienal de Arte. Essa pesquisa continuou em diversos campos e em minhas 9 óperas, usando música, teatro, vídeo, texto, instalações, numa convicção que a expressão sonora é inerente a todas as formas de vida e tentando atingir um desenvolvimento orgânico da composição e execução. Assim, minha impressão de um sadhu, homem santo, cantando uma raga a Shiva num templo de Delhi é tão importante quanto a reminiscência de um contraponto renascentista, o uso de sons gerados por computador, ou a herança de anos e anos tocando as obras pianísticas de Messiaen. Este tecido sonoro pode se desenvolver da tradição pós-serial europeia, meios eletrônicos, a não periodicidade oriental, a temporalidade da natureza ou nossas raízes culturais antropofágicas. É a integração de todos os elementos em minha visão do mundo que toma a forma de mais de 40 anos de vida em diferentes países. Para mim, música é um ritual, uma cerimônia em que o papel do artista é comparável ao do xamã e não ao daquele que entretém. Nessa situação, intérpretes e público acham-se unidos pelo mágico momento de reflexão e de iluminação. Durante as décadas de 60 e 70, tentei eliminar o espaço do proscênio, palco versus público, em direção a um teatro total. Conceito este que me levou à ideia de espaços ambientes controlados. Naquela época, me preocupava em desenvolver processos que envolviam o público numa ativa participação. Somente mais tarde, porém, vim a compreender
a irrelevância de minha tentativa artificial de motivar estímulos. Mas então, como conseguir esse envolvimento do público como um público ativo? Talvez tenha encontrado a resposta nas culturas orientais e primitivas, ouvindo cantos budistas no Nepal, o teatro no Japão, os dervishes na Anatólia, perdendo o sentido do tempo ao ouvir um Drupad em Madras ou numa cerimônia Kwarup no Xingu. É verdade que, em outro extremo, a informação e os mecanismos da mídia eletrônica têm afetado nossa visão do mundo e, portanto, interferem também na concepção e construção do formato de uma performance. É verdade que nossa arquitetura do teatro está ainda por ser redefinida. No futuro, com o cinema tridimensional, combinado a ambientes virtuais, interativos, talvez venhamos a vivenciar esta nova experiência de forma total. Em nenhum outro período histórico houve um tal distanciamento entre a verdadeira criação musical e o ouvinte. Música, museu, é a memória, a tradição, a cultura, enfim, refiro-me à cultura ocidental, o que, obviamente, não quer dizer nada para as várias culturas do Oriente. Mas já a música de invenção é a arte criada hoje, que existe à procura de novos rumos. Nem todos encontram, mas é como a ciência. Pesquisadores em todo o mundo trabalham num tema e, de repente, um chega lá. Estamos todos buscando, fazendo contribuições para a arte da música, mesmo que sejam mínimas. Agora, compor aquilo que já foi composto, francamente, por quê? Minhas 9 óperas, o processo de compor a música e escrever o roteiro foi simultâneo. E, portanto, dirigi-las uma decorrência natural, uma vez que minha concepção musical e visual sempre foi autoral e totalmente integrada. Meu método de trabalho tem me levado a agrupar músicos, atores, bailarinos, tentando construir uma linguagem coerente, onde processos indeterminados são combinados a outros estritamente determinados. Meu propósito tem sido encontrar um equilíbrio entre a tecnologia e os elementos naturais inerentes ao desenvolvimento da pesquisa tímbrica, instrumental e vocal, na justa medida entre as diferentes áreas de interpretação e execução. Durante alguns anos, dediquei-me a compor e a escrever o roteiro de minhas óperas multimídias com enfoque nos valores do feminino, utilizando vozes, instrumentos acústicos, meios eletroacústicos e vídeo. Isto é, enfocando na própria temática a questão de gênero de maneira orgânica, sutil e artística. Inória Prostituta Sagrada, de 1993, enfoca o imaginário feminino sob o ponto de vista mítico. Hilo do Tempos, um conto de fada contemporânea, examina sonhos de mulheres sob a ótica de psicólogas junguianas. Ele é de 1994, produzido no Brasil e na Haus Kultur der Welt, em Berlim. As Maribrans trazem à tona o papel da mulher personagem na ópera. A música faz uso extensivo da voz feminina, que se solta de corpos fadados a serem glorificados e mortos, enfocando o lado soturno da diva. Foi uma coprodução Brasil e Darmstadt, Alemanha, em 2000, seguido de Munique, Berlim, Buenos Aires e outros. Uma nova produção da ópera, com os corpos estáveis da Ópera de Darmstadt, dirigida por Birgitta Trommler, ficou em cartaz daquela cidade durante 3 meses, apresentando 18 récitas. Xene
A Estrangeira, de 2005, foi uma encomenda do Berliner Festspiele, resgata o mito de Medea abordado sob um ângulo político da mulher imigrante discriminada. Acredito que nós, artistas, procuramos por um momento de intuição poética, um momento de verdadeira cumplicidade entre a criação e o público, um momento em que nossa percepção do tempo e espaço se amplie e mergulhe no nosso próprio interior. Eu, afinal, escolhi trabalhar com a visão atemporal dos mitos. Entretanto, como estimular intérpretes, espectadores, ouvintes a expandir sua percepção de espaço-tempo? Como estimular essa experiência através de uma peça de música-teatro que se passa na caixa preta de um palco? A ópera é uma das mais perfeitas formas de arte quando vista como legado, desde o teatro grego na antiguidade, a camerata florentina na Renascença e sobrevivendo até hoje. A humanidade sempre se deixou inebriar pelo sonho da ópera, que mexe com o nosso inconsciente coletivo. Mas, por isso mesmo, vejo a necessidade de reinventarmos a ópera. Ela precisa evoluir conosco, com o nosso universo tecnológico e diversidade cultural. Precisamos repensar uma reformulação de seu conceito operístico, seu formato tradicional, sua própria estrutura. Não é suficiente remontar uma ópera tradicional com roupagem atual. Não muda nada. Quanto à linearidade das narrativas, as áreas, os duetos, vibratos, melodramas e todos os clichês da ópera século XIX, que seguem muitas vezes o protocolo da personagem mulher, sempre como vítima ou morta no final. Em suma, seu perfil delineado no século XIX já não representa o mundo de hoje. E que fazer, então? O problema são os teatros e instituições que não estão dispostos a ousar. Além do mais, a ópera é uma propriedade da cultura eurocentrista do hemisfério norte-ocidental. Se a ópera for criada fora deste eixo, ela não existe. A tradição oriental é descartada e a América Latina e a África são territórios à margem. Mas é curioso examinar que, após períodos mundiais distópicos, a humanidade tem vivido ciclos de efervescente invenção. Isso nos traz alguma esperança para os anos pós-pandemia. Após ter concebido 8 óperas multimídias, minha trajetória deu uma grande virada em direção ao meu recente filme de longa-metragem, Liquid Voices. O desafio foi conceber simultaneamente 2 roteiros em uma linguagem teatral e cinemática que prevê diferentes formas narrativas e da construção e desconstrução de significados, assim como o duplo e instigante desafio de lidar concomitantemente com estas 2 mídias diversas, o cinema e o teatro. Liquid Voices, como ópera multimídia, estreou em fins de 2018 em Teatro do Sesc, São Paulo, seguindo-se a filmagem da ópera cinemática em diversas locações nas ruínas do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. O filme Liquid Voices estreou no London Film Festival em início de 2019 e foi premiado em 9 festivais de cinema em vários países da Europa, em Israel, Estados Unidos e Chile. No momento, disponível no Brasil, nas plataformas streaming Now, Vídeo, Vivo Play e Look, e mundialmente distribuído pela Maxus. Junto ao lançamento de Liquid Voice, publiquei meu 6º livro, Além do Roteiro, que compila meu roteiro do filme, reflexões, profusão de fotos e todas as partituras do filme. Pode ser encontrado online na amazon.com.br, livrarias e no site da editora Faria Silva, São Paulo.
O filme Liquid Voices, a história de Matilda Segalesco, não é o registro de um espetáculo em teatro, e sim foi concebido especialmente para o cinema. A ópera conta uma narrativa ficcional ambientada em um evento factual e traz à tona a eterna tragédia dos imigrantes, refugiados e minorias perseguidas. A meu ver, e em geral, o teatro usa uma linguagem simbólica e o cinema uma linguagem naturalista, optando muitas vezes por representação mimética da realidade. Por exemplo, mesmo num filme sobre ficção científica, o imaginário é minuciosamente recriado do ponto de vista visual. É raro um filme fazer uso de uma linguagem simbólica, como, por exemplo, Dogville, do cineasta dinamarquês Lars von Trier, quando abdicou do cenário e desenhou no chão os espaços de uma cidade imaginária. Enquanto isso, o teatro pode fazer uso de um espaço limitado entre três paredes, como o palco italiano ou arena. E nesse espaço, a ilusão prevalece. Por exemplo, no teatro oriental, desprovido de cenário, o espectador é induzido a imaginar. Isso também é usual desde os primórdios do teatro no Ocidente, com manifestações ritualísticas, até o teatro contemporâneo. O cinema é criado para ser deconstruído e reconstruído no processo de montagem e, portanto, geralmente os atores não são minuciosamente preparados pelo diretor. Segundo o ator Marlon Brando, no teatro, o processo é extenuante. No cinema, o ator é lançado na tela e deve se virar por si mesmo. A visão do público no teatro não é como o olhar da câmera, com diversas lentes, ângulos e modalidades diferentes. O público tem uma percepção espacial, escolhe o seu ângulo, ele é livre para seguir um ou outro personagem. No cinema, essa escolha já foi feita. Muitas vezes, dei preferência ao pensar teatral, deixando ao olhar do espectador uma ampla visão de um plano mais aberto, em lugar do denominador comum em cinema de planos fechados na expressão facial do ator. O teatro existe há mais de 3.000 anos e o cinema apenas há cerca de 125 anos. O cinema usa múltiplas locações e isso interfere totalmente na maneira de filmar. No cinema, usa-se geralmente uma câmera e as cenas são gravadas várias vezes de ângulos diferentes e visando a expressividade dos atores bem mais contida do que aquela do teatro, quando o ator não é visto em close-up. Esse processo pode levar meses ou até mais, o que financeiramente representa uma fortuna. Os atores estudam o roteiro e seus diálogos, mas praticamente ensaiam diante da câmera, o que é interessante para repensar a cena, enfatizando detalhes de luz e sombra, mas também é necessário um tempo enorme para filmar. O ângulo fotográfico lidera muitas das escolhas. Em cinema, a música é considerada uma trilha sonora, é colocada no final da filmagem. É considerado um background e deve ser subserviente à imagem. No caso de Liquid Voice, é o contrário do habitual. Em cinema, a música é o elemento que define a duração das cenas. Foi composta simultaneamente ao roteiro. O áudio pode tanto pontuar a palavra, a cena, como liderar ou seguir seu caminho independentemente. Há 100 anos, Sergei Eisenstein previu que a música e imagem podem opor-se ou não apresentar correspondências de nenhum tipo e ainda assim possuir significado intersemiótico. Para ele, o futuro do filme estaria no conflito entre o auditivo e o visual, o conflito dialético da montagem estendida ao domínio acústico. Uma previsão extraordinária para o seu tempo, observando que a montagem é a essência do cinema. Esta visão da essência do cinema difere do teatro.
que ao abrir da cortina se descortina um momento insubstituível e singular. A obra, o intérprete e o ouvinte se tornam um, como parte de um ritual de total entrega.